Bom, pessoal, então vamos continuar aqui abordando os principais assuntos para a primeira avaliação. Então, o segundo assunto do trimestre, população e demografia. Lembro que este assunto é o assunto, vamos dizer assim, com maior conteúdo, com maiores assuntos e muita coisa para vocês guardarem. O que eu pus aqui são os principais conceitos e tópicos que vocês têm que estudar. Então, começando o assunto com as teorias demográficas. Então, lembre, as três teorias principais que nós estudamos: malthusiana, neomalthusiana e reformista. Dentro dessas teorias demográficas, o que cada uma representou, o que cada uma passou, qual o seu postulado, então o que ela pensava, o que ela analisou, o que ela indicou para o seu período, principais definições, então da onde ela tirou, o que ela previa, certo? Como a população ou a avaliação da população interferia na produção do planeta e as principais características de cada teoria. Então, dentro das características, o período em que ela foi criada, por quanto tempo ela ficou, por que cada uma foi substituindo a outra. Então, leiam com atenção essas teorias para que vocês tenham as condições de identificar a diferença de cada uma. Outra, importante essa aqui, teoria da transição demográfica. Então, o gráfico da transição, as fases da transição demográfica, suas características estão dentro de cada fase. Lembrando que existe o gráfico do livro, que eu coloquei para que está lá, e existe um gráfico diferente dentro dos slides que foram passados no aula para vocês, para que vocês tenham a diferença aqui, vejam a diferença entre os gráficos, porém as fases são as mesmas, todos passam por uma primeira, segunda, terceira, quarta fase. A diferença é o nome de cada um, então prestem atenção, o que interessa é vocês saberem qual fase, certo? O nome que cada estudioso dá para a fase não interessa. O processo de transição, então como cada fase se comporta, por que da fase 1 passa para a fase 2, qual o indicador que diz isso? Fatores que influenciam a transição de cada fase. Então, o que faz passar da fase 1 para a fase 2? Então, ver lá as taxas de mortalidade e taxa de natalidade, certo? Que fazem com que exista essa mudança. Verificar os principais países, em particular o Brasil, que fase se encontra atualmente. Pirâmides etárias ou populacionais. Então, tipos de pirâmide. No livro nós temos os três principais tipos de pirâmide. Elas têm um nome, elas recebem uma característica, a descrição de cada pirâmide, por que cada uma tem a forma. Lembrem, eu entreguei para vocês uma tabelinha que fazia a conexão entre a transição demográfica e as pirâmides demográficas. Foi uma folhinha colorida, também está lá no aula. Análise das pirâmides, como cada uma se comporta, o que diz para a população daquele país. Então, dado uma pirâmide de um país, analisar essa pirâmide. Quais são os fatores que transformaram ela? Como que aquele país se movimentou populacionalmente? E a influência dos indicadores sociais nos tipos de pirâmide. Então, os principais indicadores sociais aqui embaixo, pessoal. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que compõe o IDH? Quem são as três taxas que fazem parte do IDH? População economicamente ativa, expectativa de vida, crescimento demográfico e vegetativo. Então, os conceitos, o que é cada um? Então, vejam lá, seus significados e consequências. Esses indicadores, eles estão diretamente ligados às pirâmides etárias e à teoria da transição demográfica. E por fim,
não esquecer dos conceitos de povoado e populoso, a diferença de cada um, não confundam, e gráficos, vejam os gráficos que estão no ar, a análise dos gráficos. Então, dentro dos indicadores, o que os gráficos estão indicando para vocês analisarem uma população determinada, ok?